meus irmãos, tudo bem? Vamos meditar hoje no texto de Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Então, faça a leitura aí na sua casa, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Paulo começa esse trecho aqui, esse capítulo, com uma pergunta, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De onde Paulo tira essa pergunta? Do argumento que ele encerrou o capítulo 5. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai dizer assim, ora, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, quanto mais pecado, mais é a graça, mais é o perdão por aqueles que ali estavam, o que vamos fazer? Vamos continuar no pecado? O que Paulo está tentando combater aqui é aquela ideia de, se Deus é gracioso, se Ele é amor e se Ele é perdão, eu posso viver no pecado, porque no final das contas Ele vai me perdoar. Paulo vai dizer assim, então se onde abundou o pecado, superabundou a graça, a lógica diria, continuemos no pecado, porque sempre vai ter mais de graça. A resposta de Paulo é, versículo 2, de modo nenhum. Não podemos nós viver no pecado, nós que para ele morremos. A lógica aqui que Paulo vai tentar introduzir para nós é totalmente diferente da lógica humana. A lógica que ele quer nos mostrar é que nós fomos livres do pecado e a graça superabundou em nós, mas isso implica em morrermos para o pecado. Ele vai dizer nos versículos seguintes que nós fomos mortos com Cristo. Versículo 3, nós fomos batizados em Cristo na sua morte. Versículo 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. E aqui, de novo, ele traz aquela ideia de que quando Cristo morreu na cruz, nós estávamos juntos com ele, morrendo ali também. O nosso velho homem. Por isso que o batismo tem esse simbolismo tão importante. No batismo, há um simbolismo do que aconteceu de fato nas nossas vidas. É o que Paulo fala aqui. O velho homem é sepultado com Cristo. E o novo homem ressurge para uma nova vida, agora lavado pela água do Espírito Santo. É isso que simboliza o batismo. O batismo não é algo místico, mas o que Paulo está tentando nos dizer é que esse batismo, como ele fala no versículo 4, ele nos representa, ou nos faz lembrar que todos nós morremos. O velho homem morreu na cruz com Cristo. Quer dizer que eu não luto ainda contra os pecados que me assediam? Quer dizer que eu não sou ainda mais tentado pela minha carne? Quer dizer que de vez em quando eu ainda não posso fraquejar e não tenho uma batalha a ser vencida? Não! Sabemos que ainda temos essa luta entre o Espírito e a carne em nós, mas nós já estamos mortos para o pecado. Fomos unidos com ele na sua semelhança da sua morte. Certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 5. Versículo 7, quem morreu está crucificado com Cristo e justificado do pecado. Perceba então que o que Paulo vai nos apresentar nesses 7 primeiros versículos do capítulo 6 é que o fato de Deus ser amoroso, perdoador, gracioso, não é para nós uma licença para continuarmos uma vida de pecado. Não, pelo contrário. Precisamos entender que somos agora uma nova criatura. O velho homem já morreu, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Morremos com Cristo na cruz para ressuscitarmos com ele ao terceiro dia. Essa é a lógica do Evangelho. O meu desejo, a minha vontade, as minhas coisas, os meus pecados, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me chama a atenção, isso tem que morrer com Cristo na cruz, se for algo ofensivo para Ele. Agora há uma nova vida colocada diante de mim. Agora é uma transformação total. Eu sou uma nova criatura. É isso que Paulo nos apresenta aqui. Se de verdade morremos com Cristo, de verdade viveremos com Ele. Observe então, as pessoas confundem a ideia da graça. Cristo morreu por nós na cruz. Ele pagou o preço que nós tínhamos que pagar. Ele sofreu a condenação que estava sobre nós, mas isso não nos dá o direito de vivermos em pecado. Pelo contrário, temos que lutar contra o pecado todos os dias. Ele é perdoador. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há quantidade de pecado que ele não seja suficiente para limpar com o seu sangue. Mas isso não me dá o direito de continuar vivendo no pecado. Pelo contrário, fomos salvos para a santificação no Espírito. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a viver assim, mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus. Amém.